Aleluia. Amém, irmãos? Quem está com a expectativa em Deus para 2023? Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra, irmãos, mas mais do que eu venha falar, mas que o Espírito Santo fale nos corações de vocês. Amém? Este ano nós declaramos, que vai ser 2023, o ano da estação frutífera. Quem crê? Amém? Estação frutífera não só a nível ministerial, mas frutífera na sua vida. Amém, queridos? Nós estamos aqui para declarar essa verdade. Amém, irmãos? Então, quem estava aqui no culto da virada? Fábio Júnior e Leila estavam viajando, muitos irmãos estavam aqui, conosco. Nós declaramos, nós oramos, nós profetizamos. Foi um momento de muita alegria, um momento de muita bênção aqui no culto da virada. Foi muito bom. E eu quero compartilhar, irmãos, porque tudo na vida tem fases. Tudo na vida tem fases. As coisas simplesmente não acontecem no estalar de dedo. Deus pode fazer? Pode. Mas as coisas, infelizmente, não acontecem assim no estalar de dedo. E é justamente sobre isso que eu quero falar. O ano de 2022, nós tínhamos como tema o ano da virada da minha vida. O ano da minha virada. Glória a Deus. 2022 foi um ano bom para mim. Eu creio que para muita gente também. Mas teve lutas, teve provas? Teve. Final do ano de mês de dezembro, eu fui deixar minha filha na escola e bati meu carro. Eu falei, poxa, que situação. Há tantos anos eu sou habilitado, dirijo por mim, pelos outros. Nunca tinha batido um carro. E nesse dia fui levar a minha filha na faculdade. E quando chegou em frente à universidade Unicef, ali no Cruzeiro, no Anil, bati meu carro. Aí eu respirei fundo. Passei assim mais de 1 minuto dentro do carro. Sabe, um filme que passa assim, meu Deus. Simplesmente, depois saí e já falei, era uma mulher, ela trabalhava na área da saúde, vinha de um plantão. E eu falei, me perdoa, eu estou errado. Como eu vi que eu estava errado, eu vi o estrago do meu carro e vi o estrago do carro dela. E falei assim, pega meu número. Você tem seguro? Tem. Eu não tenho. Meu seguro é de Deus. E aí, cada um foi seguir o seu curso. Ela fez o orçamento. E a franquia do carro dela é 3.250 que eu vou pagar. O prejuízo deu mais. Mas porque isso aconteceu na minha vida, eu vou murmurar, eu vou reclamar? Não. Eu jamais. Eu sempre creio no meu Deus, que pode fazer coisas superiores na minha vida e na tua vida. Por isso que eu não reclamo da minha vida. Porque, irmãos, nós falarmos de fé, qualquer um fala, basta ter boca e língua, qualquer um fala de fé. Mas o nosso grande desafio é nós testemunharmos a nossa fé. E jamais murmurarmos de um Deus que sempre quer o meu bem. Que sempre quer o nosso bem. Poxa, mas justamente em 2022, que eu estava declarando que era o ano da virada da minha vida, eu creio sim, talvez isso aconteceu porque Deus quer me colocar, quer me apresentar coisas superiores, coisas maiores. Eu não faço julgamento errado de um Deus que é o meu Pai e que me ama incondicionalmente.
a perspectiva que eu tenho dele é que ele sempre quer o melhor para mim. Amém, queridos? Eu creio que esse ano de 2023, esse tema, não foi um tema que nós achamos bonito, não. Nós estávamos reunidos e a gente ouviu. Deus tem feito coisas tão legítimas, tão verdadeiras neste ministério, que há tão pouco tempo ele existe. A presença, as palavras. A gente, quando compartilha aqui a palavra nas terças-feiras, meu Deus, a gente é visitado pela presença do Espírito Santo, você sente o abraço, e as pessoas começam, meu Deus, a falar e compartilhar. Eu atribuo isso a Deus, eu atribuo isso à bondade, à vontade de Deus para conosco. Então, este ano de 2023, nós temos como tema o ano da estação frutífera, que tem sobre vertente 4 pontos, que é esse que eu quero compartilhar com você. Alguém lembra os pontos? Diga comigo. Rompimento, crescimento, aceleração e frutificação. São esses 4 pontos, irmãos, que eu estava meditando, que eu quero compartilhar, que são justamente as etapas. Para que aconteça a frutificação, precisamos estar atento para esses pontos. Se nós queremos que as coisas aconteçam a nível igreja-vida, nós precisamos romper, nós precisamos acelerar para promover o crescimento, para aí sim vir a frutificação. E isso não cabe somente ao pastor Ronildo, isso não cabe somente ao pastor Neto, isso não cabe somente ao pastor Bruno, que são 3 pastores. Sabe, queridos, isso cabe a cada um de nós, como igreja, como corpo, onde Cristo é o cabeça dessa igreja. Amém, irmãos? Mas até chegarmos a frutificar, como eu já falei, não só como ministérios, mas individualmente. Quem tem empresa quer crescer, quer vender mais, quer abrir mais filiais. Quem trabalha como profissional liberal quer ter mais oportunidade de negócio. Quem está estudando para passar num concurso quer sim ser aprovado num concurso, quer uma estabilidade financeira, quer uma estabilidade de emprego. E assim sucessivamente, cada um tem seus planos, suas metas traçadas individualmente. Sabe, queridos, mas o que a gente não pode é fazer com que isso simplesmente seja somente uma frase de efeito. Eu preciso internalizar isso dentro de mim. E eu preciso sim me lançar como instrumento para que, de fato, esse ano de 2023 seja um ano frutífero na minha vida, seja um ano frutífero na igreja para a qual eu congrego. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Agora, eu quero compartilhar, queridos, aqui, eu me inspiro muito na história do apóstolo Paulo. Eu gosto de ler as suas cartas, e dali eu tiro grandes ensinamentos e conselhos para a minha vida. O apóstolo Paulo foi aquele que tinha uma visão de vida, uma trajetória de vida que para ele estava certo, mas para Deus estava errado. Mas Deus tinha propósito na vida do apóstolo Paulo, assim como tem propósito para a minha vida e para a tua vida. E a gente não vai conseguir realizar nada na nossa força. Todos os nossos planos precisam estar alinhados com o de Deus. Amém, queridos? O apóstolo Paulo foi aquele que foi levantado para pregar graça, para pregar as boas novas, para edificar a igreja do Senhor Jesus. Mas
eu acho muito interessante e de uma sabedoria tremenda o que ele fala aos Coríntios. Projeta para mim 1 Coríntios 15, verso 10, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 15, verso 10. Mas, pela graça de Deus, ele está dizendo, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Agora, ele está dizendo que a graça que ele recebeu, que ele entendeu, ele vai atribuir a um trabalho. Ele diz, antes trabalhei muito mais que todos eles. Veja bem, a graça, o entendimento, a nova vida em Cristo, ele teve a revelação que ele não queria tornar ela vã. Mas ele teve a revelação que ele recebeu essa graça para um trabalho. Ele recebeu essa graça para uma missão. Ele diz mais, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quem foi salvo aqui pela graça? Amém? Então entenda, querido, que se você foi salvo pela graça, simplesmente, eu lamento dizer, mas você está comprometido com o Evangelho. Porque assim como Paulo teve essa revelação, eu e você precisamos ter essa revelação. O apóstolo Paulo está dizendo, antes trabalhei muito mais que todos eles. Para ele era um prazer. Para o apóstolo Paulo era uma satisfação. Para o apóstolo Paulo era um gozo estar envolvido com o ministério da igreja do Senhor Jesus. Sabe, queridos, isso se aplica diretamente a nós também. Isso fala diretamente conosco. Isso nos mexe com a nossa estrutura. Sabe, às vezes nós estamos levando uma vida de comodismo. Está tudo muito bem, eu tenho meu emprego, as minhas contas eu consigo pagar em dia, ainda sobra alguma coisa para minha reserva, está errado? Não está errado, está super certo. Mas a Inoli falou algo extraordinário, que faz parte também daqui, é dos pontos que eu quero compartilhar a respeito do tempo. O tempo não nos pertence. As coisas estão andando a passos largos. Pessoas estão indo para o inferno. E a igreja, sabe, irmãos, está aí. Se reunindo dentro dos prédios, com ar-condicionado, muitas, muito bem estruturada, com assento muito confortável. Tem algo errado nisso, pastor? Não tem nada errado. Futuramente nós vamos ter também cadeiras acolchoadas aqui, em nome de Jesus. Nós queremos proporcionar um conforto melhor para os nossos irmãos. Não tem nada de errado nisso. Mas só que nós precisamos nos mexer. Nós precisamos fazer algo além. Sabe, irmãos? E esse mesmo apóstolo Paulo, em outra carta aos Romanos, ele diz, no capítulo 12, verso 2, somente o primeiro ponto, ele diz assim, ó, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas eu não estou conformado. Ultimamente, eu tenho até falado com o pastor Neto, eu falei, e nós reunimos e falamos a respeito, e todos nós chegamos, não, que a igreja vai avançar em 2023, eu sinto isso no meu espírito. Eu falei, então é isso.
Mas para que nós venhamos a experimentar, irmãos, essa frutificação, nós precisamos mudar algumas formas de atuar, das nossas atitudes. Senão, vai ser mais um ano normal de acontecimentos e por aí vai. O apóstolo Paulo está falando para a situação daqueles irmãos na época, para o cenário atual. Ele está dizendo: se vocês querem experimentar algo melhor da parte de Deus, mude a mente de vocês, transforme a forma de atitude. Para que vocês possam experimentar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas tudo vai depender. Para que eu possa experimentar, eu preciso crer correto, eu preciso responder de uma forma correta, eu preciso buscar mais intimidade com Deus, eu preciso me quebrantar mais diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele teve a revelação do que a graça era para a sua vida, a Bíblia diz que ele caiu por terra. Quando Jesus falou com ele naquele caminho de Damasco, nele havia outro espírito, um espírito de perseguição, um espírito de matar, um espírito de julgar as pessoas, mas esse espírito caiu por terra. Em nós há o espírito, sabe, irmãos, de avançar, de pregar o evangelho, de buscar o crescimento, o espírito da graça. Todos nós somos alcançados pela graça de Deus. Então, assim como Paulo teve a revelação, nós também precisamos ter essa revelação. Que a graça de Deus na nossa vida, eu não quero tornar ela vã. E a mensagem do evangelho, a mensagem de Deus para a tua vida hoje, não faça da graça de Deus vã. E para que venhamos, irmãos, a experimentar esse crescimento, tá? Esse rompimento, essa aceleração, a frutificação, nós temos lição de casa para fazer. Temos dever de casa para fazer, sim. E o primeiro ponto, sabe, eu quero que projete a imagem. Eu achei bonita essa plantação de laranja. Poderia ser uma plantação de uva? Poderia. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Nem pensei nisso, pastor Neto. Não tinha botado uma plantação de uva. Mas eu achei tão bonita essa plantação de laranja. Sabe? E justamente o nosso desafio, irmãos, para frutificar como igreja, sabe? A gente olha por essa plantação de laranja, tudo lindo, maravilhoso. Isso é o resultado final. Mas você pensa que foi assim que começou? Não foi. E é justamente aqui que entra o primeiro ponto, é o rompimento. O rompimento fala de desbravar. Tudo na vida, irmãos, tem que ter um projeto inicial. Independente da área atuante que cada um quer, tem que ter um ponto de partida, tem que ter um início. Certamente, deixa aí, só tira dessa imagem quando for para projetar um versículo. Deixa aí. Sabe? É justamente, irmãos, é nesse rompimento que é necessário nós termos atitude diferente. Porque, sabe, o ano de 23, o ano de 2023, ele vai cumprir o seu curso normal, como eu já falei. Vai cumprir. E diante de tantas mensagens, sabe, que a gente recebe na virada do ano, tantas coisas, eu achei uma muito bonita. E eu botei aqui, eu quero compartilhar. Uma pessoa botou assim, ó: a nossa esperança não está
no novo ano. Talvez você deve ter recebido uma mensagem dessa. Mas a nossa esperança está naquele que pode fazer tudo novo. Eu achei linda essa mensagem. A nossa esperança não está no novo ano. O novo ano, ele vai cumprir seu curso normal. Mas a nossa esperança, sim, precisa estar naquele que pode fazer tudo novo, na minha vida e na tua vida. Sabe, irmãos? E começa para que nós possamos experimentar a frutificação ministerialmente, que é o estágio final. Precisamos primeiro romper. É preciso romper. Quando eu falo de rompimento, eu imagino, a imagem que vem na minha cabeça é uma comporta. Eu gosto de assistir filme assim de vulcão, de neve, de comporta estourando. Eu gosto de assistir esse filme assim, de aventura, pastor Bruno. Sabe por causa de quê? Porque eu sei lá, eu gosto muito assim de natureza, então eu gosto de assistir essas coisas. Chuva. Eu gosto. Eu tenho medo de raio cair na minha cabeça. Né? Eu acho que esse negócio de raio, eu acho que eu fiquei com medo. Hoje eu não tenho muito medo mais, mas no tempo, eu fui criado com a minha avó, para quem não sabe, tá? Menino criado com vó, né? Todo manhoso. Então, e a minha avó, lá no interior, a minha avó, quando começava a relampear, ela me chamava para o quarto e ela pedia para me sentar do lado da rede dela. E ficava lá. E ela não fala nada e ficava lá quietinha. Acho que isso eu recebi da minha avó, esse medo, né? De raio. Mas hoje eu cresci já tenho já sou quase tendo neto, né? Então, queridos, quando eu falo de rompimento, né, justamente vem a imagem, né, uma comporta rompendo. Quando a comporta rompe, tudo que tem na frente vai quebrando, vai arrebentando e vai passando, a água vai arrebentando tudo. Então, rompimento, sabe, irmãos, trazendo aqui para o nosso tema, para a nossa realidade, nós precisamos, como igreja, em alguma área, precisamos romper a preguiça. Outros precisam romper, sabe o quê? A avareza. Sinceramente, irmão, tem pessoas que têm dificuldade em contribuir financeiramente com a obra, ainda não venceu esse gigante. Isso é um problema que precisa ser vencido. Aí, sinceramente, essa pessoa que tem essa dificuldade já está dificultando o crescimento na vida dela. Quando você não tem a disponibilidade de contribuir financeiramente com a obra, você quebra alguns princípios da palavra, e quem é atingido é você. Além de não contribuir para que nós possamos, a Enole estava falando aqui, para que ela pudesse adquirir esses 40 kits de limpeza, de higiene. Ela colocou no grupo da igreja, irmão, quem pode, quem não pode e tal. E é assim que vai. Acaba impactando diretamente. Sabe, outros precisam romper na crença errada. Muitos creem errado. A gente prega massivamente sobre a graça, mas infelizmente pessoas estão vivendo com a mentalidade do legalismo, na lei. Outros precisam romper no desânimo. A nossa motivação maior precisa estar, sabe, no que a igreja, no que a palavra pode alcançar e fazer diferença na vida daquele que ainda não conhece a Cristo. A minha motivação precisa estar nisso, irmãos. Para isso, nós precisamos ter a mente e a atitude renovada, para que possamos experimentar. Então, não tem como eu experimentar algo da parte de Deus, se eu não romper
algumas coisas na minha vida pessoal e a nível ministerial também. Então, o rompimento, irmãos, quando parte para essa área orgânica aqui, certamente o grande produtor de laranja, ele pegou essa área aqui cheio de mato. Então, o primeiro passo que ele fez foi fazer a limpeza, tirar os galhos de pau, para que ele pudesse preparar a terra para receber as mudas, para receber a semente. Então nós, como igreja, a vida, sim, nós precisamos romper em algumas coisas, irmãos. Tem muito mais coisas, sim, nós precisamos avançar financeiramente. A igreja ainda é muito carente de recursos financeiros, para que nós pudéssemos fazer essa reforma aqui, queridos. Nós precisamos, contar com a colaboração de alguns irmãos, para que pudessem honrar fielmente, e a gente conseguir pagar. Estamos pagando, para a honra e glória de Deus. E vamos terminar de pagar em nome de Jesus, sabe? E aí vai. O segundo ponto que eu quero falar aqui, como parte do ano de 2023 sendo uma estação frutífera na nossa vida, é a aceleração. Porque, assim como o grande produtor, ele tem que contar, primeiro, com o tempo da chuva, com o tempo certo para semear, com o tempo certo do crescimento, para promover o tempo certo da colheita. Assim também, a Inori falou, o tempo está corrido. Ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor virá buscar a sua igreja. Eu não sei e você não sabe. Eu só sei dizer que os tempos estão próximos e todos os sinais já estão aí. A qualquer hora, Jesus pode voltar. Então eu não quero ficar de fora. E eu creio que nenhum de vocês quer ficar de fora. Sabe, queridos? Então nós precisamos, até chegarmos nessa frutificação, irmãos, nós precisamos que haja investimento de tempo, sabe? De pessoas, de disponibilidade, de entrega de si, sabe? Isso fala de um tempo de aceleração. Um ano passa tão rápido. Quando você pensa que já é janeiro, chega carnaval, já é meio de ano e logo está chegando o Natal de novo. Quando você pensa, meu Deus, eu não vi o tempo passar. Porque os dias estão rápidos mesmo. Sabe, irmãos? Então, por que eu estou falando isso? Eu sozinho não consigo fazer nada, mas eu com você, nós podemos. O pastor Neto sozinho não consegue fazer nada, mas o pastor Neto com os demais irmãos podem fazer muita coisa. E assim vai, irmãos. Não conseguiremos nenhum resultado se nós não estivermos ligados no mesmo espírito. Não conseguiremos chegar a lugar nenhum se nós não estivermos de mãos dadas, para que nós possamos chegar a 2023, já com 2 cultos acontecendo em nome de Jesus. Eu tenho declarado, e eu conto com cada um de vocês, quando chegar no mês de julho, para agosto, nós estamos multiplicando os cultos para a glória de Deus. Sabe, queridos, a gente não consegue viver e nem fazer as coisas sozinho. A gente olha para a palavra e a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou,
E Deus dá o crescimento. Deus deu o crescimento. Sabe, queridos, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa do pastor Ronildo, ela precisa do pastor Neto, precisa do pastor Bruno e precisa de cada um de vocês. Olha para a pessoa que está do seu lado e bata no ombro dela, diga: precisa de você. A igreja do Senhor Jesus precisa de você. Sabe, queridos, nós somos esse instrumento de Deus para essa geração. E aí, sabe, que para que nós possamos acelerar, tem algo primordial e indispensável, que é justamente, irmãos, as nossas células. As células é o instrumento de Deus, sabe, irmãos? Propício para promover a aceleração ministerial. E aí eu quero chamar a sua atenção com muito amor e carinho, irmãos. Se você não participa de uma célula, comece a participar de uma célula. Reative a sua célula, porque isso é a vontade de Deus, irmãos. As células funcionando, ela tem um poder de alcançar aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então, se você quiser ser útil ministerialmente em 2023, abrace esse projeto das células. Reative as suas células. E comece, sabe, irmãos, a colocar isso em prática. Para que nós possamos ir com mais rapidez, acelerado. É necessário que todos nós venhamos abraçar e nos envolvermos nesse projeto das células. Sabe, irmãos? Novamente o apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios, agora fala aos Efésios, projeta aí, capítulo 4, verso 15. Porque a vontade, sabe, irmão, de Deus, sinceramente, para que nós não venhamos estar estacionados. A vontade de Deus é para que nós venhamos a crescer. A vontade de Deus é que nós venhamos a frutificar. A vontade de Deus é para que nós venhamos a prosperar. Essa é a vontade de Deus. Efésios, capítulo 4, verso 15, ele diz: antes, seguindo a verdade. Quem é a verdade? Diga: é Cristo. O Evangelho de João 14, 6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, antes, seguindo a verdade, em amor. Eu preciso seguir Cristo em amor. Isso precisa estar batendo forte no meu coração. Eu preciso ser apaixonado por Cristo. Eu preciso vivenciar Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em mim. Sabe, irmãos? O apóstolo Paulo está antes seguindo a verdade, em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo. Diga: Cristo. Colossenses, capítulo 2, verso 19. O mesmo apóstolo Paulo falando aos Colossenses agora. Verso 12, verso 19. Olha o que ele diz: e não retendo a cabeça. Quem é um cabeça, irmãos? Diga: Cristo. Na minha Bíblia, e na Bíblia do meu celular e do meu aplicativo, o cabeça está com letra maiúscula. Aqui não está. Mas está falando de Cristo. Uma vez que eu recebo, eu tenho Cristo, eu não tenho que reter. O Evangelho, sabe, irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, nós precisamos falar, nós precisamos pregar, nós precisamos pregar as boas novas. Então, o apóstolo Paulo está falando aos Colossenses, e não retendo a cabeça. Eu preciso
ter essa revelação. Eu não tenho que reter aquilo que eu recebi de Deus, através da vida de Jesus Cristo, da qual todo o corpo promovido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Olha aqui, queridos. Uma vez que eu tenho revelação, sabe, queridos, que a verdade é Cristo, e que eu tenho esse amor, sou apaixonado, eu busco, eu me entrego, eu procuro ter mais intimidade com Ele, eu cresço em intimidade, eu cresço em relacionamento. Então, a partir do momento que esse crescimento de Deus, através da vida de Jesus, chega em mim, eu não tenho que reter, eu preciso compartilhar, eu preciso falar, eu preciso pregar. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando aos Colossenses, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Aí nós já passamos a viver a vida coletiva da igreja, todos juntos, ligados, cada membro ligado, forma o corpo, onde ele é o cabeça. Por isso, queridos, que é importante a vida da igreja, é importante comunhão, é importante a vida nas células. Isso tem um poder espiritual muito grande. Quando nós vivemos isso, promove o crescimento, pastor Neto. É o terceiro ponto. Sabe, quando a igreja está unida, a igreja está ligada num só espírito, quem passa lá fora vai ver a alegria contagiante e vai sentir o desejo de um dia ver o que nós estamos vivendo aqui. E quando ele vem, ele é abraçado pelo Espírito Santo, e ele sente a vontade de ficar. Glória a Deus por isso. Sabe, irmãos? Trazendo isso para a forma orgânica. O produtor, ele sabe o tempo certo que a semente vai germinar. Com um determinado tempo, ele sabe que tamanho, quantos centímetros já tem que estar. Ele olha para o tempo. Ele sabe que vai vir a chuva no tempo certo. E também vai parar a chuva no tempo certo. Isso é a previsão dele. Sabe, irmãos? É desses frutos, quando se fala da parte orgânica, é desses frutos que sairão novas sementes. É desses frutos que sairão discípulos, que serão gerados discípulos. É desses frutos que sairão novas sementes para as novas plantações. É daqui, de cada um de nós, da vida de Deus que está dentro de nós, que nós geraremos novos discípulos, novas sementes que crescerão e frutificarão para a glória de Deus. Depende de mim, depende de você, depende da disponibilidade de tempo, de investimento, de entrega. Sabe, irmãos? Então Deus, a partir do momento que a gente já está tendo uma caminhada com Ele, não é mais para que nós venhamos a vacilar como meninos inconstantes, que precisamos de leite. Diante da caminhada que nós já temos com Deus, já é para que nós possamos estar gerando frutos maduros para a glória de Deus. Sabe, queridos? Então, a condição para que nós venhamos frutificar, o apóstolo João diz lá em capítulo 15, verso 4 e 5. João capítulo 15, verso 4 e 5. A condição para que nós venhamos a frutificar. Ele diz, permanecei em mim,
e eu permanecerei em vós. Como a vara de si não pode dar frutos, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Ele diz assim, ó, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá pouco fruto, irmãos. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos? Você percebe, você consegue ter a revelação que sem Jesus, sendo a videira verdadeira, nós, meros ramos, não seremos nada. Para que nós venhamos a frutificar, nós necessitamos estar enxertado na videira verdadeira, onde sai a seiva e alimenta a sua vida e alimenta a minha vida. Eu não tenho condição de frutificar, eu não tenho condição de fazer nada se eu não estiver enxertado na videira. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, para que haja crescimento, tem que haver cuidado. Sabe, irmãos, para que haja crescimento tem que haver cuidado. E uma vez que estamos em Cristo, e Ele em nós, não faz nenhum sentido nós ficarmos fora do mover. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, e não retendo a cabeça. Essa vida de Cristo, que está dentro de mim, e está dentro de você, ela precisa alcançar outras pessoas. Eu não posso reter. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu a nova vida, por muito tempo, ele demorou ganhar a confiança das pessoas. Mas ele estava convicto daquilo que ele recebeu de Deus. E mediante a sua convicção da sua nova vida, ele perseverou. E você conhece os relatos e as cartas paulinas do que isso aconteceu. O mover. Sabe, irmãos? E nós estamos aqui, como igreja, como aquele que recebeu a graça, a salvação pela graça, para que nós possamos promover essa vida de Deus na vida de outras pessoas. Através deste ano de 2023, nós viveremos tempos bons de frutificação e de grande colheita no nosso ministério em nome de Jesus. Sabe, queridos, por quê? Quarto e o último ponto, que é a frutificação. João capítulo 15, verso 16. João capítulo 15, verso 16. A Bíblia diz assim, ó, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei. Amém? É assim que está? E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabe, queridos, eu e você fomos designados por Deus para que venhamos a frutificar. Eu e você fomos chamados. Eu e você fomos plantados nessa igreja com um propósito. Foi Ele que nos chamou. Ele te plantou nessa igreja. E certamente, irmãos, é para que você venha frutificar e gerar frutos para a glória dEle.
em nome de Jesus. E Gênesis capítulo 1, verso 28, também lá no comecinho, nós somos escolhidos e abençoados por Deus com um propósito: frutificar, pastor Neto, e multiplicar. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: você já é abençoado para frutificar e multiplicar. Você já tem a legalidade. Você já está debaixo de uma bênção, irmãos. Você já é mais que abençoado, com toda a sorte de bênção das regiões celestes em Cristo Jesus. Essa é a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida. Você é abençoado, você é abençoada, você já é vencedor, você é vencedora. Queridos, isso aqui é tudo que nós precisamos. Sabe, esse começo de ano, legalmente, né, o primeiro culto, não contando com o culto da virada, o primeiro culto, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Essa palavra, sabe, irmãos? O apóstolo Paulo, ele reconhece essa verdade, quando fala aos Efésios, que nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça eu sou salvo. Você está salvo, que já confessou Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a certeza da sua salvação. Você foi alcançado pela graça de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, queridos. Quem aqui reconhece que somente por meio de Cristo nós somos salvos? Quem aqui reconhece? Amém? Todos reconhecem que é somente por meio de Jesus Cristo que nós somos salvos. Agora, outra pergunta: tem alguém aqui, esta noite, que ainda não fez essa decisão, que quer fazer essa decisão esta noite, que ainda não reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador? Tem alguém aqui? Todos aqui, glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, outra coisa que o apóstolo Paulo, ele falou, que é de tão importância, que eu já até mencionei aqui, que ele falou aos Coríntios, que nós já lemos, capítulo 15, verso 10. Ele diz assim: ó, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Se você já tem plena convicção que você já está salvo, isso é o que nós precisamos. Sabe, irmãos, para como igreja, nós avançarmos para, de fato e de direito, nós frutificarmos para a glória do Senhor. Para isso, requer um trabalho. Quero te convidar a ficar em pé. Cadê o ministério de louvor? Fica aqui. Aí eu vou concluindo.